Laudos de neurodivergência, é tudo verdade? Realmente existe uma seriedade nesses documentos? Ou são arapucas da indústria farmacêutica para vender mais remédios, para que tenha toda uma indústria por detrás de tudo isso? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes, bem-vindo ao canal Pedagogia da Vida Real. Me chamo Daniela Marley, sou pedagoga, sou professora, estou desde 2012 em sala de aula. E eu oriento famílias que querem estar mais próximas da vida escolar de seus filhos, porque tanto a minha experiência já comprovou também para mim, mas estudos também já comprovaram que o sucesso escolar está ligado a essa proximidade, certo? Também sou autora do programa After Schooling, como fazer o seu filho gostar de estudar. Bom, vamos falar sobre isso. É um assunto polêmico, porque hoje se fala muito em laudos e muito em neurodivergências, mas o que a gente pode concluir, né? Não tem como chegar a uma conclusão, né? Essa que é a verdade. Mas assim, eu vou contar uma história que aconteceu comigo. E não tem nada a ver com neurodivergência, é de uma... bom, eu vou contar. Alguns anos atrás, eu tive uma dor aqui do lado, na altura do quadril, do lado esquerdo. E eu fiquei com essa dor por mais ou menos 1 ou 2 dias. Então eu andava, eu trabalhava, estudava na época, fazia de tudo. E nada dessa dor passar. Então eu fui para o hospital, era um hospital particular, e esse hospital falou que eu tinha apendicite, que eu precisava operar o quanto antes. Só que, pelo que eu tinha ouvido falar de apendicite, normalmente as pessoas não conseguem nem andar direito, as pessoas ficam muito piores, e eu só tinha uma dor, era uma dor que incomodava, mas eu estava andando, inclusive eu fui ao hospital sozinha. Na época, eu acho que eu nem dirigia. Então eu nem fui dirigindo, né? Eu fui andando, era um hospital perto da minha casa, então eu fui até a pé. E aí depois eu fiquei meio assim, falei, não, eu vou para outro lugar. No dia seguinte, eu fui ao hospital próximo à faculdade que eu estudava, eu fui a pé, andei mais ou menos uns 15 minutos até chegar lá, e era a casa de Buscopan. Ou seja, eu quase fui operada sem necessidade, tô aqui com meu apêndice até hoje, não precisei operar. Então, da mesma forma que existem erros médicos para outras especialidades, pode haver erros médicos sim para esse tipo de laudos. E esses dias, eu tava vendo um médico falar, uma pena que eu não lembro o nome dele, para dar os créditos aqui, mas ele falou sobre como que é feito isso, sobre o que precisa ser investigado para que seja feito o laudo. O laudo, ele não é simplesmente uma coisa assim de, meu filho tem isso, ou eu, né, no caso, porque tem tantos adultos que estão sendo diagnosticados agora, tenho isso, tá, você tem tal transtorno. Não é assim. Se for assim, tem alguma coisa errada. Então, ele falou que tem que fazer uma investigação na vida da criança. Quando é adulto, esses hábitos, eles têm que vir, principalmente em relação ao autismo, eles têm que vir desde a infância, né? Todos os sintomas têm que vir desde a infância, não é coisa que começou depois de adulto. Então, o que o médico precisa avaliar? Ele precisa avaliar a alimentação da criança, porque assim, quando você tem isso que eu vou falar agora, os sintomas são muito parecidos, viu? Muito parecidos. Então, pode se confundir, sim. Então, o médico normalmente ele dá uma olhada na alimentação da criança, se a criança, o que a criança se alimenta, se a criança se alimenta muito de doce, muito açúcar, ou muitos ultraprocessados e outros produtos industrializados, que isso pode dar aí uma certa letargia, né? Que pode ser confundida aí com algum transtorno. A rotina em casa e na escola. Em casa, por exemplo, se há uma rotina, se ela segue tudo direitinho. Na escola, se há um bom relacionamento entre os membros da família também. Na escola, se tem bullying, se ela se relaciona bem com os outros, com os colegas, com professores, com funcionários, com tudo isso. Se tem brigas em casa ou na família, entre os familiares, se eles vivem em brigas ou discussões ou gritos ou coisas que fazem com que a criança fique muito ansiosa, né? Porque esse também pode ser um sintoma. E exposição a telas também, principalmente celular. Se a criança fica muito exposta a telas, tem a questão da ansiedade, tem a questão da letargia e tem a questão da falta de socialização também, porque a socialização é algo treinado, é algo que se aprende também, né?
Embora seja uma coisa muito natural e pro autista é menos natural isso, né? É uma coisa muito mais aprendida. Ela precisa ser treinada. Se você fica isolado, se uma criança fica isolada, ela não vai saber se socializar. Então, como são sintomas muito parecidos, tudo isso precisa ser investigado para poder chegar no diagnóstico. Isso demora um tempo, inclusive às vezes meses. Então, se você concorda com isso, se você acha que é assim mesmo, já deixa o seu like aqui para que esse vídeo vá para outras pessoas. E também, claro, precisa de um diagnóstico bem feito para poder se chegar nesse parecer. É autismo, é TDAH, o que que é, né, de fato? Então, assim, esse diagnóstico é muito importante que seja bem feito. Por quê? Porque a criança e o adolescente, ela carrega uma cruz que não é dela. Imagina, põe um rótulo nela, ela tem tal transtorno. Então, imagina uma criança carregando uma cruz que não é dela, tendo um rótulo aí de um transtorno que ela realmente não tem. É muito complicado, né? É uma coisa que pode mudar a trajetória da vida dela para sempre. É uma coisa muito séria. Então, esses diagnósticos precisam ser muito bem feitos. Eu não sei se há uma indústria, isso aí é tudo especulação. Mas, assim, de qualquer forma, isso a gente pode concluir, né? Esses diagnósticos precisam ser muito bem feitos. Bom, lembrando de você deixar o seu like aqui, se inscrever no canal caso não seja inscrito. Estou com as minhas redes sociais aqui e o programa de After Schooling também para você conhecer melhor. É um programa de mais de 5 horas de conteúdo no qual você aprende a estabelecer uma rotina de estudos muito legal para o seu filho em casa. Isso faz uma diferença que você não tem noção. Bom, é isso que eu queria falar hoje. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Lembrando que este vídeo está na playlist sobre neurodivergências, por isso ele é um pouquinho mais curto. E nos vemos.